Olá, galera, tudo bem? Seja bem-vindo, aluno, seja bem-vinda, aluna. Eu sou o professor Alexandre de Jesus e na aula de hoje nós vamos falar sobre orações subordinadas substantivas. Já antecipo que nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas, porém, na aula de hoje nós vamos abordar apenas as 3 iniciais. Antes de mais nada, vamos só reforçar qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo na aula de hoje é reconhecer as diferenças entre os tipos de orações subordinadas substantivas. Isso é o que você precisa ter em mente para que você possa, então, fechar a aula de hoje com eficiência. Vamos só recordar o que é um período composto. Quando nós falamos em período, tá? Estamos falando aí da presença de orações. Tá? Se ele é um período simples, ele tem apenas uma oração. Se ele é um período composto, ele tem 2 orações ou mais. Beleza até aí? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar em cima do período composto, que é um período composto. Ele vai apresentar sempre 2 ou mais orações, como eu havia falado para você anteriormente. E quando nós tratamos de um período composto, ele tem 2 possibilidades de relações. Ele pode estabelecer uma relação de coordenação ou ele pode estabelecer uma relação de subordinação. Tá? Essas são as 2 possibilidades de relações que as orações podem estabelecer entre si. Em se tratando especificamente do período composto por subordinação, ele vai tratar ali da relação de dependência entre termos e oração. Por isso que é uma relação de subordinação, existe aí uma dependência sintática. Dentro dessa estrutura, nós teremos uma oração principal, que é aquela oração que não tem conjunção, e teremos uma oração subordinada. A oração subordinada, ela completa sintaticamente a oração principal. Então, a oração subordinada, ela é subordinada a quem? É subordinada à oração principal. E uma dica, ela sempre conterá uma conjunção. Sim, é preciso que você domine essa classe gramatical para que você consiga, então, ter eficiência aqui no período composto por subordinação. Vamos classificar, então, as orações subordinadas substantivas. Elas são classificadas em subjetiva, quando cumpre com a função de sujeito, predicativa, quando cumpre com a função de predicativo do sujeito, apositiva, objetivo direto, objetivo indireto e completiva nominal. Completiva nominal completa o sentido do nome. Objetiva direta ou indireta vai completar o sentido ali do verbo. E ela é apositiva quando ela cumpre com a função de aposto. Você lembra que aposto ele pode ser explicativo, especificativo, enumerativo e por aí vai. Beleza? Então, em se tratando das orações subordinadas substantivas, elas vão exercer, em relação à oração principal, as mesmas funções sintáticas que um substantivo pode exercer em relação a uma oração. Então, você vale lembrar, o substantivo ele pode funcionar como sujeito, pode funcionar como objeto direto, como objeto indireto, beleza? Exatamente sobre isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje, mas agora em relação a uma oração. Bom, em se tratando primeiramente da oração subordinada substantiva subjetiva, nós temos algumas particularidades que serão exploradas mais à frente. Mas vale a gente entender o que é essa oração, qual é a função que ela desempenha. Ela vai desempenhar, portanto, a função de sujeito da oração principal. Se ela desempenha o papel de sujeito da oração principal, essa oração subordinada, aquela que tem a conjunção, significa dizer que a oração principal, aquela que não tem a conjunção, ela não vai ter sujeito. Então, você olha para o período, identifica ali, faz a separação. Onde está a conjunção? Para cá, oração principal. Para lá, você tem a oração subordinada. A conjunção está sempre atrelada à oração subordinada. Se na oração principal não tem sujeito, simples, você já sabe que a oração subordinada vai ser aquela que vai cumprir com a função de sujeito. Portanto, ela será aí subjetiva. Tá? Então, não há sujeito na oração principal. Os verbos aparecem sempre na terceira pessoa do singular e o sujeito, portanto, será um sujeito oracional. Dos casos clássicos que nós temos em relação às orações subordinadas subjetivas, são 5. Tá? Esses casos geralmente costumam cair em concurso. As bancas costumam lançar esse tipo de questão, porque é muito comum que o aluno tenha dúvida. Então, para que você não esqueça, aprenda comigo agora. Primeiro caso, você vai ter ali um verbo de ligação, mais uma classe gramatical, que pode ser um adjetivo, um substantivo, um advérbio, mais a sua conjunção. Veja o exemplo. Seria verdade que o isolamento social é desnecessário? Seria verdade que o isolamento social é desnecessário? O que eu faço? Busco aqui a minha conjunção. Onde está? Olha aí, ó. Sinalizamos aí a nossa conjunção,
Diante disso, eu já sei que para cá eu tenho uma oração, para lá eu tenho outra. Percebo aqui que é necessário identificar agora onde está o verbo, que o isolamento social é desnecessário. Então, aqui eu tenho a presença de um verbo e na oração principal eu também tenho aqui a presença de um verbo. Ó, seria, beleza? Diante disso, faço a classificação da minha oração. A primeira oração não tem conjunção, portanto, é a oração principal. A segunda oração tem conjunção, portanto, é a oração subordinada, substantiva. Vou olhar na oração principal, tem sujeito? Não, não tem. Portanto, o sujeito está na oração subordinada. Beleza? Vamos ao segundo caso clássico, que é quando você tem um verbo transitivo direto, é aquele que exige um complemento sem a preposição. O verbo está sempre na terceira pessoa do singular, mais a partícula passivadora ser, mais a sua conjunção. Não se sabe se permaneceremos em isolamento social. Você já pegou a dica? O que você precisa fazer agora? Buscar a conjunção. Olha ela aí, conjunção C. Então, antes da conjunção eu tenho uma oração, após a conjunção eu tenho outra. Vou identificar se nessa oração antes da conjunção aqui, onde está o verbo? Saber. Após, permanecer. Diante disso, a oração principal vai ser anterior à conjunção, a oração subordinada vai ser aquela posterior à conjunção. Não se sabe. Tem sujeito na oração principal? Não. Então, o sujeito está na oração subordinada. Classificação, então, das nossas orações. Terceiro caso clássico. Lembre-se aí, ó. Primeiro caso a gente já estudou. Segundo caso, acabamos de passar por ele. Vamos para o terceiro, onde nós vamos trabalhar aqui com uma locução verbal. Na locução verbal, você tem sempre um verbo principal mais um verbo complementar. Ou seja, você tem dois verbos. Beleza? Não se esqueça disso. Em se tratando da locução verbal, você tem a presença de dois verbos. Há sempre a presença de um verbo auxiliar. Tudo bem? Esses verbos geralmente serão ser, estar, ficar, mais o particípio. Tá? E aí, em seguida, a gente tem lá a conjunção. Vejamos. Ficou provado que o Brasil é o novo epicentro da pandemia. Busco primeiramente a minha conjunção. Diante disso, já consigo fazer a classificação da minha oração. Ficou provado é a minha locução verbal. Tem sujeito aqui? Não. Então, o sujeito está na segunda oração, que o Brasil é o novo epicentro da pandemia. Quem é o novo epicentro da pandemia? O Brasil. Beleza? É o nosso sujeito. Portanto, a oração aqui desempenha o papel de sujeito. Portanto, sujeito oracional. Quarto caso clássico. Você vai ter ali os verbos acontecer, constar, cumprir, importar, ocorrer e parecer, mais a nossa conjunção subordinativa. Observe. Convém que todos reforcem os hábitos de higiene. Convém que todos reforcem os hábitos de higiene. Vou buscar a minha conjunção, que já foi destacada. Diante disso, você olha e diz assim, poxa, então a minha oração principal é apenas uma palavra? Sim, essa palavra tem uma classe gramatical, é o verbo. Para ser oração, tem que ter verbo, beleza? Então, primeira oração, que é a oração principal, convém o quê? Que todos reforcem os hábitos de higiene. Sempre que você estiver diante de uma oração subordinada substantiva, você vai poder fazer a seguinte pergunta. Você fala a oração principal e pergunta o quê? A resposta será isso. Aí você tem a certeza que você está diante de uma oração subordinada substantiva. E aí, segunda oração é aquela que tem a sua conjunção, então a gente faz a classificação também de oração subordinada substantiva subjetiva. Você já deve estar desesperado, mas lembre-se do que eu falei. Não é decorar, é entender. Quando você entende o contexto de construção dessas orações, se torna extremamente prático. Partamos então para o nosso último caso clássico em relação ao subjetivo. São aqueles verbos psicológicos. O que são verbos psicológicos? São aqueles verbos emotivos, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês. Interessar, surpreender, agradar, tá? São 3 exemplos que nós temos aqui de verbos psicológicos. Então você terá o verbo psicológico mais a conjunção. Hoje, mais nos entristece que o executivo esteja inerte. Hoje, mais nos entristece que o executivo esteja inerte. Hoje, mais nos entristece o quê? Opa, olha aí, ó. Hoje, mais nos entristece o quê? Que o executivo esteja inerte. Então, busco a minha conjunção, beleza? Antes da conjunção,
minha oração principal, posterior à conjunção, em conjunto com ela, a minha oração subordinada. Diante disso, tenho aí a classificação da minha oração e percebo que aqui em verde eu vou ter a subordinada substantiva subjetiva porque ela cumpre com a função de sujeito dessa oraçãozinha aqui, que é a oração principal. Beleza? Bom, chegamos então às orações subordinadas substantivas predicativas. É aquela que vai cumprir com a função de predicativo do sujeito da oração principal. Essa oração a predicativa é ela que vai conter a nossa conjunção, tá? Quais são as características dessa oração? Sempre incluirá um verbo de ligação. Geralmente esse verbo vai ser o verbo ser e muito raramente, ou seja, quase não vai acontecer, de ser o verbo parecer. Então, diante de expressões como o importante é, a questão é, o fato é, o problema é muito comum que você tenha aí a presença de uma oração subordinada substantiva predicativa. Vejamos o exemplo. O certo é que toda vida importa. Busco a minha conjunção, já pegou o macete. Diante disso, você tem ali, ó, se a conjunção está após o verbo, significa dizer que daqui para lá você tem oração subordinada e para cá você tem oração principal. Aí você olha lá, o certo é que toda vida importa. Isso é certo. Então significa dizer que eu tenho sujeito na minha oração principal. O que vem depois vai ser o meu predicativo. Portanto, oração subordinada substantiva predicativa. Olha o exemplo abaixo. As mulheres parecem que são mais felizes neste século. Busco a minha conjunção. Opa, foi até o contrário ali. A conjunção aqui, nosso que. Em verde, nós temos a nossa oração subordinada substantiva. Por quê? As mulheres parecem. As mulheres parecem o quê? Parecem isso. Ok? Separo a minha oração principal. Sei que ela é principal porque não tem a conjunção aqui dentro dela. E aí, identifiquei por último aqui minha conjunção. Só invertemos aqui a ordem, mas não vai alterar o nosso resultado. Classificação da oração. Em verde, ela é a subordinada porque ela tem aqui a conjunção consigo. Conjunção é aquela que conecta. É um conectivo, ok? Não esqueça disso. A oração subordinada substantiva apositiva é aquela que desempenha o papel, a função de aposto em relação à oração principal. Todas as classificações dessas subordinadas que nós teremos será sempre em relação à principal. Não esqueça disso, tá? Normalmente elas são separadas por 2 pontos, por vírgula ou por travessão. Então, essa fica mais fácil a gente identificar. Vejamos. Peço apenas uma coisa a você, que fique em casa. Aí você vai buscar o quê? A conjunção, e você já identifica com facilidade. Você vai buscar um outro elemento, que é a pontuação. Opa, você já tem aqui, ó. Então, daqui para cá, você tem uma oração subordinada. Anterior, você tem uma oração principal. Será que é isso mesmo? Vejamos. Oração principal, peço apenas uma coisa a você. Oração subordinada, que fique em casa. Classificação dessa oração subordinada, que está em verde, ela é a oração subordinada substantiva apositiva, porque ela cumpre com a função de aposto, ok? Perceba aqui, ó, peço apenas uma coisa a você, que fique em casa funciona como um aposto numerativo, porque é apenas uma coisa que foi solicitada, beleza? A minha vontade, que você respeite o isolamento, será satisfeita? Olha o questionamento que eu te fiz. A minha vontade, que você respeite o isolamento, será satisfeita? Bom, você percebe aí que nós temos aqui uma oração, ela está sendo separada por travessões. E você já aprendeu que as orações subordinadas substantivas apositivas, elas vão sempre apresentar uma demarcação. Então, ela já está demarcada. Para tirar a dúvida, eu vou buscar o quê? A minha conjunção. E olha onde está a minha conjunção. Dentro da oração demarcada. Aí eu volto, leio a oração. A minha vontade, que você respeite o isolamento, será respeitada? Aí você se questiona. Peraí, mas... Aí será respeitada não, mas será satisfeita, perdão. E aí você se questiona. Mas peraí, então essa oração principal ela está quebrada. Não é quebrada, ela está deslocada. Veja, eu posso dizer, a minha vontade será satisfeita? Qual vontade? Que você respeite o isolamento. Beleza? Então, a gente vai ter aqui uma oração, isso é muito prático de acontecer, tá? Muito comum de acontecer. Quando você tem uma oração apositiva, você faz esse deslocamento da oração principal. Ela não é íntegra, né? Ela é ali deslocada. Você quebra essa oração. Mas você percebe que você pode juntá-la e o sentido será construído. Vejamos se realmente é verdade. Viu?
Então, tudo em vermelho. Oração principal, em verde. A nossa oração subordinada substantiva, a positiva. Então, aqui você tem a oração principal e depois a oração também principal, que é a continuidade dela, só que ela está deslocada. Agora, vamos analisar? Já estudamos 3 tipos de orações subordinadas substantivas. Precisamos analisar agora algumas particularidades que também são particularidades exploradas pelas bancas de concurso. Primeira é a diferença entre as orações subordinadas substantivas, subjetiva e predicativa. Aí você vai dizer, pô, mas eu já aprendi, você acabou de me explicar. Calma aí, tem um macetinho que você precisa identificar. Olha só. A diferença entre elas, tá? Entre a subordinada substantiva, subjetiva e a predicativa, será sempre a presença de artigo ou de pronome onde? Na oração principal. Então, eu vou analisar a oração abaixo. É evidente que celulares distraem os usuários. É evidente que celulares distraem os usuários. Busco... Opa, já fui direto aqui, né? Esqueci de fazer a sinalização. Perdão, vou buscar aqui minha conjunção. Minha conjunção seria o que, beleza? Então, daqui para lá, é evidente separo, oração principal, que celulares distraem os usuários. Tem uma conjunção aqui, então será minha oração subordinada. Você vai perceber o seguinte, como você, nesse momento, você não tem a presença de artigo, eu disse que a diferença entre elas é o artigo ou o pronome. Na oração principal, você não tem aqui nem o artigo e nem o pronome. Se você não tem nem artigo nem pronome, ela será uma oração subordinada substantiva subjetiva. Presta atenção. Se na oração principal você tem lá um verbo de ligação, que é característico tanto da oração predicativa quanto da oração subjetiva, mas se na principal você não tem a presença de um artigo, beleza? Então, a oração subordinada será a oração subordinada substantiva subjetiva. Você pode confirmar percebendo que não há sujeito dentro dessa oração. Vamos ver o próximo caso. O evidente é que celulares distraem os usuários. Percebeu a presença destacada aqui de um artigo? O evidente é que celulares distraem os usuários. Nesse caso, como eu tenho a presença de um artigo aqui, essa oração será classificada como oração subordinada substantiva predicativa, porque a oração principal cumprirá com o papel de sujeito e a oração subordinada, portanto, a oração secundária, funcionará aqui como um predicativo desse sujeito. O evidente é isso. O quê? Que celulares distraem os usuários. Você atribui uma característica aqui, né, à função dos celulares, que é a função de distrair, né, o distrair foi ótimo, de distrair os seus usuários. Beleza? Vamos ver aqui mais uma particularidade, que é a correspondência entre um termo substantivo e uma oração substantiva. Só para você perceber que há correlação entre essas funções. Observe o caso. Hoje se anunciou sua renúncia. Hoje se anunciou sua renúncia. Perceba que aqui você tem uma oração ou você tem 2 orações. Busque o número de verbos. Hoje é verbo? Não. Se é verbo? Não. Anunciou é verbo? Sim. Sua é verbo? Não. Renúncia é verbo? Não. Renunciar é. Renúncia não é verbo. Beleza? Aí, eu vou buscar e vou identificar, por exemplo, que sua renúncia funciona com papel de sujeito. Por qual motivo? Hoje se anunciou sua renúncia. Renúncia de quem? É a renúncia dele. Beleza? Agora, eu tenho aqui, então, nesse caso, né, especificamente, uma oração. Tá? Essa oração não é uma oração subordinada. Agora, eu vou transformar essa oração em subordinada. Hoje se anunciou que ele renunciará. Olha a presença da conjunção, olha a presença de um verbo para criar a segunda oração. Então, eu tenho aqui primeira oração, anunciou, segunda oração, renunciará. Separo aqui a conjunção da oração principal. E qual é a classificação que eu tenho para essa oração em negrito? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Percebeu a correlação entre os dois? Exatamente isso que você precisa fazer dentro das suas orações. Quando você faz isso, você encontra muito mais facilidade. Bom, agora, veja se você é capaz de reconhecer as diferenças
Entre os tipos de orações subordinadas substantivas que já foram trabalhadas na aula de hoje, subjetiva, predicativa e apositiva. Identificou? Agora você começa, então, a treinar. Você pode treinar construindo orações, ou você pode treinar também, quem sabe, né, fazendo leituras. Quando você faz as leituras, é uma ótima maneira que você tem de identificar se você realmente conseguiu trabalhar, conseguiu assimilar aquilo que foi trabalhado durante a aula. Para qualquer exercício que você, para qualquer atividade que você faça, quando você pratica, é nesse momento que você identifica se realmente você conseguiu ali ser eficiente ao assimilar esse conteúdo. Caso não tenha sido, simples, é só assistir a aula novamente e depois retornar à prática. Valeu, aluno! Um forte abraço e até a próxima.